Shalom. Sejam bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Vamos falar de ética judaica no programa de hoje, onde abordaremos o seguinte tema: humildade. Vamos iniciar com um texto em Bamidbar, Números capítulo 12, verso 3. E o homem, Moisés, era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. É comum você ver nos noticiários ou mesmo se deparar com autoridades, sejam políticos, magistrados ou servidores públicos, que, com toda a sua arrogância, não se submetem à lei, normas ou regras locais. E quando são confrontados, vêm as frases típicas: quem você pensa que é? Você sabe com quem está falando? Ou quando não vão ainda mais longe e tentam de alguma forma humilhar aquele que o aborda, que o confronta. Essas frases são ditas de maneira bastante repetida, né, nos dias de hoje. Basta uma pessoa ter um status maior, uma autoridade que lhe é concedida, e ele muitas vezes se aproveita dessa situação para se impor, para estar acima de alguma norma, de alguma regra. Quando vemos essas ações, elas nos causam repulsa, asco. Como disse Augusto Cury, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, e tem gente que é tão inculta que só tem conhecimento acadêmico. Falta a essas pessoas empatia, pensar no coletivo, respeitar o próximo. Falta algo tão belo e tão difícil hoje em dia, que é a humildade. Mas, por favor, não pense que é uma exclusividade de quem é rico ou de quem tem uma elevada posição na sociedade. Isso acontece também com quem tem pouco dinheiro e empregos mais simples. O orgulho, a soberba podem acabar com relacionamentos, podem acabar com carreiras. Quando você age assim, você cria uma barreira para aprender e desenvolver. E o que é pior, você não cresce como ser humano. Torna-se pequeno, mesquinho. Por isso o texto de Provérbios, no capítulo 16, verso 18, vai nos dizer bem claramente: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou ainda, de um autor desconhecido, podemos ainda acrescentar mais uma frase ainda que também traz consigo uma grande verdade. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. A sabedoria, ela é para ser compartilhada. De nada adianta guardar para si. E pior ainda, se for usada para a glória e soberba de quem a possui. Usando as palavras também aqui de um outro pensador, sabedoria compartilhada é sabedoria multiplicada. Em nossos dias, né, onde é tão escasso, é tão raro a gente ver esse tipo de atitude, é necessário a gente praticar isso, a gente mudar a nossa atitude nesse sentido. Agora, voltando para Moshe Rabbeinu. Maimônides o chama de o mais perfeito ser humano. E os sábios do Talmud dizem que a presença divina falou pela sua garganta. Porém, a Torá também atesta que o homem que tirou os filhos de Israel do Egito
e recebeu a Torá de Deus, era o homem mais humilde na face da terra. Moshe, esse ser humano tão elevado, poderia por um momento se exaltar, exigir honrarias. Afinal, ele era o líder do povo de Israel. Deus falava com ele face a face. Ou seja, com esse status ele poderia exigir, poderia se exaltar. Mas ao contrário, Moshe também foi dito como um dos homens mais mansos. E ele ouvia conselhos, mesmo na posição que ele ocupava. Ele sempre estava ao lado do povo, interviu inúmeras vezes em favor do povo, sempre os guiando, os ensinando. Ele amava o povo, ele queria o melhor para o seu povo. Não é à toa que o Eterno falava com ele, face a face. Lá em Devarim, no Deuteronômio, no capítulo 34, verso 10, vai dizer: e não se levantou mais em Israel profeta como Moshe. Possamos refletir, procurar agir com humildade, com empatia, respeitar a todos, independendo da posição social ou função que as pessoas exerçam. Se possível, ajudá-las, tratar as pessoas como gostaria ou como gostaríamos que nós fôssemos tratados. Essa é a grande regra, né? É a grande regra do judaísmo. Saber ouvir conselhos também é muito importante. Voltar atrás e reconhecer erros não faz de nós menores. Pelo contrário, faz de nós sábios. Possamos ter essa atitude, essa humildade. Reflitamos sobre isso. Que possamos, quando errados, voltar atrás, buscar fazer o certo, ouvir as pessoas, não nos tornarmos soberbos, orgulhosos, mas termos empatia, nos colocar em lugar do nosso próximo, fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Shalom Aleichem. Compartilhe os nossos vídeos no canal do YouTube, Facebook e também Instagram.